no qual eu tenho muito orgulho dele. Não tenho vergonha nenhuma, não. Sou muito orgulhosa do meu passado de chacrete. Com certeza. Inclusive, é um passado de ouro, né? Porque hoje a gente pode fazer uma assimilação, inclusive com as bailarinas do Faustão, nós temos aí programas de auditório, que é o que você fazia há 50 anos atrás. Então, isso vale relembrar também para as pessoas de casa, que a Edilma Campos, ela foi uma das pioneiras, ela foi uma das principais e as primeiras bailarinas assistentes de palcos dos apresentadores. Eu costumo dizer também, Edilma, que a bailarina ou assistente de palco, de uma certa forma, ela também se torna ali uma segunda apresentadora, porque faz parte, né, do corpo apresentativo daquele programa. Então, a gente vai relembrar aqui uma história nostálgica para quem viveu nesta época, e nós vamos revelar para o público de casa um trabalho que abriu portas para diversas e centenas de outras meninas e rapazes que vieram trabalhar também como assistente de palco. Isso aí, é verdade mesmo. Nós fomos o começo e depois a coisa foi só melhorando, né? Não é assim que começam as coisas? Começou com a gente. Verdade. Edilma, primeiro eu quero te falar que você continua linda, maravilhosa como sempre, assim, você está muito bonita mesmo. Mas no passado, essa beleza também era muito mais natural, né? Porque hoje a gente pode perceber mulheres belíssimas na TV, mas com todos os recursos amparados de tratamento estético, roupas, até mesmo de academia. Na sua época não existia isso não, né? Não, não, não. Na minha época estava começando a existir academia. Era o comecinho. Então não tinha nada desses tratamentos estéticos, de nada disso. Era tudo natural, sem silicone em lugar nenhum, sem malhação, apesar que o programa já é uma malhação, né? Porque nós tínhamos ensaio e tínhamos, né? E tínhamos que fazer o programa. Então, aí dançar ali 2 horas era muita coisa. Então já era uma malhação, né? Sem a gente saber, mas já era uma malhação. Depois que foram vindo as academias. Tudo natural. Você, ó, acabou de entrar agora o nosso amigo Luciano Viana, esse ator sensacional, que admiro muito o trabalho dele também, diversos trabalhos na Rede Globo, diversos trabalhos também no SBT. Vem com novidade agora em 2022, que em breve nós vamos revelar aqui. Luciano, meu querido, um forte abraço para você. Saúde e sucesso sempre. Edilma, naquela época, passaram, digamos, eu acho que mais ou quase 500 mulheres, né, no palco do Chacrinha, e todas elas eram praticamente escolhidas a dedo, que foi o que aconteceu com você também, né? Não, o Chacrinha, ele também fazia assim, ficava observando nos lugares onde ele ia, ele via uma mulher bonita, chamava. Aconteceu de ser no palco. Eu fui com a Sandra Matera, ela foi dançar, ela fazia o programa, e ela falou: Dilma, fica aí no auditório sentada, que eu vou me maquiar, me arrumar, e quando acabar o programa eu te pego. Eu falei: tá bom, eu fiquei lá quietinha no meu canto. Só que o Chacrinha, ele tinha uma mania de, antes de começar o programa, ele dá o olho, a última olhada era dele, né? Aquele olho geral. Ele olhava a maquiagem da gente, a roupa, olhava tudo. Aí ele estava lá no palco, olhando tudo, quando ele deu de cara comigo no auditório e falou assim: ei, você, quem é você? E eu não acreditei que ele estava falando comigo, tipo uma Andréa Sorvetão, né? Eu falei, eu olhei assim para o lado, ele está falando com alguém do lado, né? Eu olhei para o lado, ele, não, é contigo mesmo, porque ele já era nervosinho, não, é contigo mesmo. Eu falei, eu sou amiga da Sandra Matera. Nisso a Sandra Matera chegou. Aí falou assim: ela é minha prima. Falou que eu era a prima dela. Aí falou: você não quer ser chacrete? Eu fiquei gaguejando, né? Uma pergunta assim, eu nunca sonhei em ser chacrete, nunca pensei em nada disso. Aí ele responde: não, menina, a vida é curta, a gente tem que decidir tudo. Eu, tá bom, quero. E aí ele falou: então, isso foi num domingo. Aí ele falou: na quarta-feira você vai lá no programa para eu ver se você sabe dançar, o que você sabe fazer no palco, né? Que tem
teste rapidinho de dança. Falei, tá bom. Aí na quarta-feira eu apareci lá toda tímida, toda sem graça. O que que eu vou fazer aqui? Meu Deus! Foi assim que eu entrei no programa, mas ele me chamou. Ele me viu e me chamou. Você já tinha pretensão artística ou não? O convite realmente era de surpresa para você? Não, não tinha pretensão nenhuma, não. Nunca pensei, não. Nunca me achei capaz de trabalhar numa televisão. E não me achava tão linda, tão bonita assim, entendeu? Não tinha pretensão nenhuma, não. Ele que botou isso na minha cabeça e a coisa seguiu. A sua vida mudou literalmente da água para o vinho, né? Do dia para a noite, você se torna uma das mulheres mais cobiçadas do nosso país, também admirada também do nosso país. Como que foi essa mudança do anonimato para o estrelato? Olha, foi uma coisa assim, eu não vou dizer que deslumbrante, porque eu não tinha. Depois que eu saí, que eu passei a ter noção do que era ser uma chacrete, né? Porque era tanta coisa que a gente fazia, tantas viagens, tantos compromissos, que não dava muito para deslumbrar, se achar, vamos dizer, a rainha da cocada preta, não, entendeu? Mas a mudança foi em todos os sentidos, foi muito trabalho, muitas viagens. Eu comecei a viajar muito e eu era uma pessoa totalmente dentro de casa, né? Então, muitas viagens, muitas entrevistas, muitas fotos, as pessoas querendo falar com a gente. Então, foi uma mudança muito radical. Foi muito grande a mudança na minha vida. Você tem alguma história de um fã mais efusivo, Edilma? Em uma dessas abordagens, já aconteceu alguma abordagem um pouco diferenciada com você? Não, que naquela época a coisa era tão discreta, né? Era tão sutil. Eu nunca houve assim. O máximo que aconteceu foi um grupo lá de Manaus querendo que eu fosse tomar uma sopa de tartaruga com eles. Que eles eram meus fãs, eu não sabia, fui saber em Manaus, né? Que eu tinha como é que chama? Um fã-clube. E eles me chamaram para tomar uma sopa de tartaruga com eles. Só que eu não pude ir, porque nós tínhamos muitos compromissos. Muitas entrevistas, muitas fotos, tinha um ensaio. Então, é tudo agendado, né? A vida da pessoa que está na televisão ela é toda agendada. Então, infelizmente, eu fiquei frustrada, né? Porque eu não tinha como ir até eles por causa dos compromissos. Edilma, quando a gente para pensar, né? Na verdade você para pensar, você vê assim, uma história ao longo desses anos de carreira, ao longo da sua trajetória artística, né? Prestando serviço no cenário aberto, que é a televisão, se tornando uma das personalidades públicas do nosso país. Eu vou chegar aí. Se tornando uma das personagens públicas, celebridades do nosso país, mais requisitadas de um período. Quando você para analisar interesse de pessoas querendo escrever livros contando a história das chacretes, cineastas querendo escrever, né, produzir um filme contando histórias da chacrete, a própria Rede Globo, que fez 2 abordagens, né, em novelas contando a história da chacrete. Quando você percebe que você fez parte dessa história, você consegue entender a importância que você tem para a televisão brasileira? Sim, eu consigo entender a importância, embora esses livros, esses filmes, tudo tem sempre uma pontinha de decepção. Né? Na novela era aquele personagem que ela era o primeiro capítulo eu fiquei chocada, né? O delegado chega para Elizabeth Savala e diz: ela é uma ex-drogada, uma ex-prostituta, uma ex-chacrete. Que é isso? Que homenagem é essa? O filme gravou aquele monte de vídeos, mas a minha gravação não entrou porque eu não falei o que eles queriam saber. Eles só perguntavam se eu tinha teste de sofá, qual o nosso envolvimento com os artistas. Quer dizer, eu estou falando os bastidores, entendeu? Sim, porque sim. o que vai para o filme é outra coisa.
Então, as perguntas para nós eram essas: qual artista que a gente se envolveu, se nós tínhamos teste de sofá com Chacrinha, com os filhos deles. E eu não tive nada disso, entendeu? Então, a minha entrevista não foi. Então, o livro também ficou um ano aqui fazendo perguntas e no final põe que nós ainda somos deslumbradas, que a gente ainda sonha em voltar a ser chacrete, entendeu? É umas coisas assim, você diz X, eles falam Y. Por isso que eu escrevi o livro. Então, é decepcionante, porque eu sinto que eles chegam perto de nós querendo que a gente confirme a história que eles têm na cabeça deles. Eles não querem contar a história verdadeira. Eles querem contar o que eles acham que acontecia ali. Então, eu sinto, assim, decepção. Até a Globo, nos 50 anos da TV Globo, ela não levou uma chacrete, né? Ela colocou as modelos lá, tudo bem, que nós não estamos mais novinhas, mas colocasse ao menos uma chacrete sentada lá junto com todos aqueles artistas que foram do programa. E a Globo não fez isso. Então, é só decepção. Sinceramente, eu prefiro fazer uma live como eu estou fazendo agora com você, que sai uma coisa mais clara, mais decente, do que essas homenagens. Agora, as homenagens me faz chegar à conclusão de que eu fui uma pessoa muito marcante na televisão, porque ninguém esquece das chacretes, né? Então, vira e mexe, estão fazendo uma entrevista, fazendo um livro, fazendo um filme. E isso eu acho muito legal. Devido a esses fatores, né, que você ressaltou aqui, foi por isso que você ficou um pouco avessa às entrevistas, porque a gente percebe que durante um período você até negava a entrevista, você não queria mais falar. Foi por conta disso, Edilma? Foi por causa disso. Porque eu sempre fui aberta, eu não me incomodo de falar da minha história de chacrete para ninguém. Não me incomoda. Eu não quero que as pessoas pensem, Edilma está se sentindo a tal. Não é isso. Que a Edilma sempre foi aberta para dar. Era estudantes que vinham aqui pedir entrevista, enfim, eu sempre fui a favor de mostrar a história, porque na minha época, nos anos 70, não era uma coisa tão aberta como é hoje os programas, né? Hoje você sabe de tudo que acontece. Naquela época não tinha celular, né? Não tinha a mídia tão aflorada, enfim, era uma coisa mais discreta. Então, eu não me incomodo de contar a história, mas é esse o problema. Quando a gente fala, o que eu te falei, eu falo X, eles dizem Y. Então, eu parei, eu digo, não faço mais não dou mais não. Só que assim pena, agora né? que eu... É uma pena porque você faz parte da época de ouro, de fato, da televisão, início de tudo, onde a televisão não tinha tantos recursos tecnológicos como nós temos hoje. As assistentes de palco, as dançarinas, né? Eu gosto de usar assistentes de palco porque vocês eram muito mais do que dançarinas. Tinha período, a gente mostra, a gente consegue pesquisar na internet, você até mesmo segurando, né, a televisão, segurando alguns produtos, interagindo com o próprio Chacrinha ali no palco. Então, vocês apresentavam o programa juntamente com ele. Então, a gente consegue perceber que, naquela época, o recurso tecnológico não é o mesmo que nós temos hoje. Além disso, hoje, por exemplo, todas as assistentes de palco recebem, né, um patrocínio de uma marca, recebe patrocínio de uma empresa, até mesmo da própria emissora. Na sua época, segundo algumas chacretes que nós entrevistamos, vocês bancavam, inclusive, partes do figurino, né? Apesar de, eu quero até que você confirme, Edilma, que algumas chacretes, ou não sei, todas as chacretes, recebiam como se fosse uma ajuda de custo do próprio Chacrinha para manter, né, para fazer a manutenção desse figurino. Essa informação procede? Olha, no meu tempo, a única coisa que eu comprava do vestimento eram as botas. Meu tempo era aquela bota até o joelho. Então, tinha que ter uma branca e uma preta. Tanto que, quando eu fui aprovada lá no programa,
O Chacrinha falou, Edilma, vai lá com a Gracinha Copacabana, a Cátia Regina e uma outra chacrete lá, acho que Sandra Matera. Vai lá que elas vão te dar orientação. A primeira orientação é, Edilma, você tem que comprar 2 pares de bota, uma preta e uma branca. Isso era por minha conta. Então, eu fiz. Depois, aprendi as coreografias, né? Então, as meninas que me ensinaram. Então, existia mesmo... E a ajuda de custo que ele dava para a gente na minha época era para comprar meias. Ele dizia que a perna da mulher... Toda mulher devia dançar de meia, porque a meia fina deixa mais elegante, deixa a mulher mais bonita, a perna mais bonita, mais elegante. Ele não queria nenhuma de nós de meia furada, né? Então ele dava essa ajuda de toda semana, eu quero que vocês comprem meia nova. Então ele dava, vamos dizer assim hoje, eu não sei dizer, vamos dizer que era uns R$30. Não era muito, não, uns R$30. Dava para comprar um par de meia, entendeu? Mas eu quero vocês de meia. Ele achava linda a perna da mulher de meia. Então, nós tínhamos que dançar de meia. Era essa ajuda que ele dava e era essa minha parte. E o restante do guarda-roupa era a emissora que dava. Pra gente, que fazia, né? A gente dançava e a roupa ficava lá. Edilma, você era conhecida, né? Você recebeu o título de Rainha do Palmeiras, que foi dado pelo próprio Chacrinha. Ele costumava, né, apelidar alguma das meninas, ou até mesmo dar um título para uma das meninas. Como que foi para você receber esse título, sendo que você não é palmeirense, sendo que você é botafoguense? Como que foi, né, você conciliar isso com 2 times, digamos assim? Olha, ele deu apelido para todo mundo e não me deu apelido. Eu não tinha apelido. Só o título, né? E ele não acertava meu nome. Ele chamava Edma, Edmara, ele não acertava falar Edilma, entendeu? Aí um dia eu falei, poxa, você dá apelido para todo mundo e não dá para mim? Por quê? Aí ele me olhou assim dos pés à cabeça. Rainha do Palmeiras. Eu falei, mas Chacrinha, eu vou botar fogo, Chacrinha. Não interessa, não sou eu que dou apelido. Então é Rainha do Palmeiras. Eu não sei se ele era Palmeiras lá em São Paulo, que aqui no Rio ele era vascaíno, né? Não sei se lá em São Paulo era Palmeiras, eu sei quem botou Rainha do Palmeiras. Então, tá bom, eu tive que aceitar, né? Eu não pedi. Aí foi assim que ele me deu o apelido. Ele olhava e dava. Esse título te rendeu alguma oportunidade com o Palmeiras, por exemplo? Não aconteceu nada, não. Ficou só o título mesmo. Quando a gente para pensar, olha como que ele era visionário, né? Isso há, sei lá, 40 anos, 50 anos atrás, vamos colocar assim. E hoje é tão comum as modelos serem promovidas, né, ao título de algum time de futebol. Então você consegue entender que a mente dele era uma mente muito avançada. Ele era um cara muito além do tempo dele. Então você viveu realmente uma época da televisão que não existe mais, né? Hoje, os programas de auditório de hoje é uma cópia do Chacrinha, né? Sempre tem algum quadro, alguma coisa da cópia do Chacrinha. Então, eu acredito também que essas próprias assistentes de palco de hoje se espelham na Edilma Campos, da época do Chacrinha, para trabalhar, para fazer alguma coisa. E uma coisa que eu sempre digo é que, vamos supor, o Faustão. Eu não vejo ele dar tanta... como é a palavra? Agora esqueci a palavra. Eu não vejo ele dar tanta divulgação às dançarinas. O Chacrinha não. Chamava aqui, vem aqui, Edilma, vamos dançar agora. Aí via um cantor, vamos dizer que o Altemar Dutra se apresentava, eu estava cantando junto, ele me chamava, botava grudada com ele para cantar, entendeu? Ele dava um destaque a gente que eu não vejo os apresentadores hoje dar. E ele exigia também exclusividade, embora nós não ganhássemos por essa exclusividade. Mas ele exigia, a gente não podia fazer comercial, ele cobrava o batom, ele dizia que eu passava muito pouco batom. Até isso ele olhava em mim, eu chegava lá no palco pronta para apresentar o programa, né?
vai lá passar mais batom. Eu digo, não, Chacrinha, tá bom nada, você tem os lábios sensuais, mas vai ficar muita boca no programa. Não quero saber, eu sei o que eu estou falando. Vai lá passar o batom. Aí eu ia lá na sala de maquiagem, ele ia atrás de mim. Ele ia lá na sala de maquiagem, o pessoal passava batom vermelho na minha boca, eu ia toda aquele monte de batom. Então, ele era isso, ele era visionário, ele dava destaque, muito destaque a gente, ele sentia mesmo a gente ali, parte do programa. Né? Ele fazia muito isso com a gente, coisa que eu não vejo hoje os apresentadores fazer. Fica o desabafo, né? Para quem entende, para quem viveu nessa época. Edilma, eu quero te fazer uma pergunta, eu gostaria que você fosse assim, bem sincera. Há alguns artistas que vivenciaram, né, essa época com você e até mesmo que conviveram com você, dizem que você era muito séria e que, inclusive, você foi uma das chacretes que menos recebeu, digamos assim, muitas cantadas dos artistas que apareciam lá, porque você era muito fechada, você era muito séria e eles tinham medo de se aproximar de você. É verdade mesmo essa história? É verdade, sim. E o próprio Chacrinha, ele me chamava a atenção. Edilma, você está muito séria, tem que sorrir. Eu dizia, mas Chacrinha, como é que eu vou ficar 2 horas só mostrando os dentes? Aí eu desenvolvi o método de cantar junto com o cantor para poder movimentar a boca e não ficar tão séria, né? Aí ele dizia, Edilma, você tem... Ele me chamava lá no auditório, sentava do lado desse, Edilma, você tem que entender o seguinte, as pessoas trabalham o dia todo, eles chegam em casa, não querem problemas, eles querem se distrair, eles querem se divertir. Eles vão ligar a televisão, vai ver uma pessoa séria como você lá, com a cara sisuda, eles não vão gostar de ver o programa assim. Ele me chamava a atenção, por isso que eu era muito tímida, entendeu? Aí eu desenvolvi essa técnica. E, de fato, os artistas já tinham medo de chegar perto da gente. Eles tinham medo, porque eles sabiam que se o Chacrinha achasse que aquilo era uma cantada, eles nunca mais voltariam no programa. Não. E cada apresentação deles no Chacrinha era um monte de shows que apareciam depois para eles. Então, eles não iam correr esse risco, né? Então, era tudo isso. Eu séria, o Chacrinha não permitindo que eles ficassem muito conversando com a gente, que aí ele já ficava observando, né, os movimentos da gente, dos cantores. Então, tudo isso era notado por ele. Ele não deixava passar nada naquele programa. Nada. Então, eu ficava na minha. Eu tinha medo do Chacrinha e ele me tirou 2 vezes do programa. Hein? Eu sei. Eu tinha medo do Chacrinha, ele não podia desconfiar de nada que sai do programa. Então, já que você tocou nesse assunto, eu ia falar sobre a sua biografia, mas daqui a pouquinho eu quero dar um destaque também na sua biografia. Quando você disse que o Chacrinha te tirou 2 vezes do programa, confirma para mim a informação de que a primeira vez que o Chacrinha te tirou do ar, te tirou do programa, foi por conta de um suposto romance em que a imprensa noticiou de forma mentirosa. Como jornalista, eu assumo essa fala, né, de forma mentirosa, entre a Edilma Campos e o cantor Jorge Ben, que hoje se chama Jorge Benjol. Né? Isso causou a sua demissão mesmo? Essa mentira da imprensa causou a sua demissão do programa do Chacrinha, Edilma? Foi, mas ele soube primeiro por alguém da produção. Porque foi assim, nós fomos fazer um show, não lembro o local, eu não sei se foi em Recife, eu sei que nós fomos fazer um show, e as cadeiras do avião são numeradas. Manaus, isso. Você sabe mais que eu. E as cadeiras do avião são numeradas. Então, calhou de a minha e do Jorge Ben estarem juntas. Como nós somos colegas de trabalho, a gente foi conversando. Então, dali surgiu esse boato que eu e ele estávamos namorando. Ele era um homem casado, não sei se ainda é. E aquilo para o Chacrinha era um absurdo, né? Aí, quando o Chacrinha soube disso, eu fui proibida de entrar, na época, Teatro Fênix.
Fui proibida de entrar no Teatro Fênix para saber o que estava acontecendo, porque eu só fui demitida. Ligaram para mim, para minha casa, eu estar fora do programa. Mas por que? Eu não sei, ninguém me contava nada. Aí, através da Lucinha Pacho, uma chacrete, ela me falou: Gilma, tá vendo isso, isso e isso. Aí que eu fui descobrir a história mesmo. Aí fiquei fora do programa, não podia nem entrar lá no Teatro Fênix para falar com ele. Aí, por minha sorte, eu arrumei um outro trabalho, estava desempregada, né? Arrumei um outro trabalho de dançarina. E lá acho que em Recife, foi em Recife, calhou de eu encontrar com o Chacrinha, na recepção do hotel. Aí eu chamei ele às conversas, porque ele sempre me elogiou, sempre gostava de dizer para mim: eu queria que todas as dançarinas seguissem você, Dilma. Você é uma pessoa tão discreta, tão sensata, eu gosto muito de como você se apresenta, das coisas que você fala. Como eu queria que todas elas fossem... Aí eu falei isso para ele: como é que você me elogia e me manda embora? Não, eu fiquei decepcionado contigo. Eu falei: mas você não ouviu a minha história. Você tinha que botar eu, o Jorge Ben, e a pessoa que te falou isso, olho no olho, a gente falando com você, nós 4 conversando. Isso não foi feito. Eu não tive direito de defesa, ninguém chamou o Jorge Ben, só eu que fui entre aspas, condenada. Eu conversando com ele assim: sim, está bom. Aí ele falou: está bom, deixa para lá, eu vou te dar mais uma chance. Quer dizer, eu voltei, mas não foi provado que eu era inocente nem nada, né? Foi só a minha conversa com ele que me fez voltar. Ele era assim. E assim, depois você descobriu quem da produção fez essa fofoca, ou ainda até hoje você não descobriu? Até hoje isso é uma incógnita para mim. Eu estou nessa curiosidade até hoje. Eu desconfio que foi uma chacrete, mas eu não tenho certeza, então não posso falar nada, né? Porque lá também tinha isso, né? Muita mulher bonita, tem ciúme, tem inveja, tem raiva, né? Tem tudo isso. Eu sou mais bonita, eu sou mais famosa, entendeu? Tem isso. Lá no camarim tinha isso. Então, eu acredito que alguém viu que ele me tinha como uma filha. Eu acho que ele só teve filhos, né? Ele teve 3 filhos. Então, eu acho que como ele não teve filha, ele me tratava como uma filha. E as outras realmente, certamente não gostavam, né? Então, é uma confusão até hoje, uma incógnita que eu não consigo... Nessa época, você passou, né, esse período, digamos, turbulento, por conta de uma conversa deturpada a seu respeito e culminou na sua demissão. Quando você volta, você retorna aos palcos, você recebeu ali alguma represália de alguma das meninas? Né? Você se sentiu confortável voltando aos palcos do Chacrinha após esse episódio? Não senti represália nenhuma. O ambiente era o mesmo, a mesma coisa, as que se achavam a tal, as que eram minha amiga, enfim. Não houve mudança, não. Ficou sem. Eu que fiquei com aquela dúvida, aquele ponto de interrogação na cabeça até hoje, mas não mudou nada com as meninas, não. Ficou tudo a mesma coisa. Você mantém contato com algumas meninas até hoje, Dilma? Legal. Tem um grupo só da Chacretes, eu sei que esse grupo existe. Você se movimenta lá também nesse grupo do WhatsApp? Temos, sim. E outra coisa, elas fazem muito churrasco aqui em casa. Eu acho que é porque é casa, tem quintal, então elas se reúnem aqui. E Dilma, vamos fazer um churrasco? Vamos embora, pode vir fazer aqui. Então, a gente está sempre se falando pelo Zap, a gente está sempre acontecendo alguma coisa aqui em casa, entendeu? Nós estamos sempre juntas. Tanto das meninas dos anos 80 quanto das meninas dos anos 70, entendeu? Que são 2 gerações de chacrete, mas eu me relaciono com as 2. Você tem que registrar isso, você compartilhar com seus fãs também. Isso é um momento muito gostoso, né, de você compartilhar. Verdade. Essa história que você está me contando, inclusive da sua demissão, sua história de vida, isso é possível a gente encontrar na sua biografia, né? Você também foi uma das mulheres
que também escreveu a própria biografia, conta essas histórias, os bastidores do programa do Chacrinha, conta a sua história também. Como que o público pode adquirir o seu livro? Olha, eu vendo pelo Messenger, eu vendo pelo Facebook, eu só não ponho em livrarias. Eu não botei em livraria nenhuma, não. Porque eles estão me pedindo 60% do livro, entendeu? Eu acho muita coisa, eu escrevo. Eu banquei o livro todo, então eu prefiro vender, eu mesma vendo. Eu faço assim, é pelo Facebook, pelo Messenger, que eu estou vendendo os livros. Bacana. Existe a possibilidade de você viajar o país todo também, fazendo apresentações, seja em livrarias, algum evento público para você assinar esses livros, né? Uma noite de autógrafos? Olha, eu já fiz, antes da pandemia, eu fiz uma num shopping, numa livraria no shopping aqui perto, e eu pretendia fazer, assim, várias livrarias, mas com a pandemia a coisa não ficou parada. Entendi. Mas se tiver uma oportunidade, eu faço. Não tem problema. Legal. Não. Vai ser muito bom. Edilma, para a gente finalizar, você ficou 3 anos, né, no Chacrinha, ao todo, entre a sua saída e o seu retorno, foram 3 anos, né? Uhum. Eu fiquei 3 anos e só saí porque no último ano nós fomos para a TV Tupi e lá nós ficamos 1 ano sem ganhar um tostão sequer, um realzinho sequer. Né? Porque a Tupi, na época, estava falindo, ela não pagava os funcionários e para a gente, sobrou isso para a gente. Aí caiu a ajuda de custo, as meias nós tínhamos que comprar, né, que o Chacrinha não dava mais. Então, teve um princípio de greve lá e as meninas pediram para eu falar com, na época era o Jorge, o filho do Chacrinha, que era o diretor. Então, elas pediram para eu falar com o Jorge que a gente não ia entrar no programa se não saísse o nosso salário. Aí o Jorge falou assim, não tem problema, eu mando o corpo de baile da casa. Aí todo mundo botou o rabinho entre as pernas e foi fazer o programa. A nossa greve foi um fracasso. Então, eu saí por causa disso, entendeu? Um ano sem ganhar nada, não tem glamour, né? Que te leve para cima, né? Então, saí por causa disso, mas fui 3 anos com ele. Edilma, é verdade também que na época a Rede Globo, vocês descobriram que a Rede Globo ela recolhia, descontava, né, do salário de vocês o imposto, né, do INSS, mas não repassava esse imposto? Não. Inclusive, no meu livro, que eu tenho os cachês que eu recebi. Alguns, né, eu tenho. Tem uns que já estão se dissolvendo, já, né? Vai lá abaixo, não deixa ninguém ouvir isso. Então, eu botei a foto do cachê, acho que é 100 cruzeiros ou 100 cruzados, na época, não lembro direito, e o desconto era R$ 8,00 de INSS e 52 de imposto de renda. Nossa! Então, de R$ 100 que a gente ganhava por programa, nós íamos para casa com 42, né? Pelas contas é isso, 42. E tem gente que ainda fala que nós éramos milionários, que nós metemos pés pelas mãos, que nós ganhávamos muito dinheiro e não soubemos administrar, que éramos todas para estar bem. Olha só, ganhando isso. Aí eu vou lá, malcriada que eu sou, digo, não, nós éramos assalariadas. Nós tínhamos um cachê que, vamos dar assim, no dinheiro de hoje, dava assim, uns R$ 1.200 por mês, no dinheiro de hoje. Era uma porcaria. Só quem ganhava bem era o Chacrinha. Ele fazia os contratos milionários dele lá e se dava bem, mas nós não. A casa que pagava o cachê para a gente. Ainda descontava esses absurdos todos e na hora de aposentadoria isso não consta, né? Caramba, isso aí que é triste, né? Vocês trabalharam, suaram literalmente a vida toda e na hora de se aposentar não consta esse período, né, repassado para o INSS. Isso é que é triste.
E eu tenho tudo documentado, né? Que eu tenho o cachê guardado, então. Mas eu acho que já prescreveu, né? Isso, não tem assim por ler essas coisas, eu vou prescrevendo. Não tem mais. Mas eu tenho. A Globo nem pode me desmentir, porque eu tenho lá o cachê mostrando. Acho que eu sou a única que guardou os cachês. Edilma, chegou um período que você não quis mais trabalhar, né, na televisão, você não quis levar mais uma vida pública e você foi virar empresária, né, foi trabalhar na área do turismo também? Eu primeiro eu saí, aí logo engravidei, aí fui criar meu filho, tudo bem, meu marido fazia Furacão 2000, cuidando do meu filho. Quando o filho cresceu, aí eu fui trabalhar, tive comércio com minha irmã, tivemos sociedade de comércio, enfim, várias coisas. Aí agora há pouco tempo que eu trabalhei como guia de turismo. Eu me formei em guia de turismo, fazia turismo escolar. Eu levava as crianças em Petrópolis, nos pontos históricos da cidade, nos museus. Eu trabalhava com escola. Então, eu trabalhei como guia de turismo. Aí veio a pandemia, eu parei de vez também, agora só estou aposentada mesmo, só em casa. Descansar um pouquinho, né? As pessoas, quando te reconhecem como Chacrete e elas fazem abordagem, querem fazer selfie, pede autógrafo? Até hoje é um deslumbre, é uma alegria. E eu fico tão feliz, sabe, porque as outras, que eu queria ser Chacrete igual você foi, mas não tive coragem. E me ensina os passinhos. A gente vai numa festa, tem que dançar com as pessoas. Dança como vocês dançavam, eu faço, para que eu danço até hoje as coreografias. Não esqueci. Né? Vou dizer que eu sei 90%, 10% eu esqueci. Então, eu ensino os passos para as pessoas, eu danço com as pessoas, tiram fotos, sabe? É um carinho. E que na época mesmo a gente não tinha tanta aproximação com os fãs, não tinha muita aproximação, entendeu? Acho que os fãs tinham também vergonha. Nosso contato era mais com o pessoal do auditório. Quando dava um intervalo, eles levantavam, senta aqui para descansar. Aí eu sentava na cadeira deles e eles ficavam felizes da vida e pediam autógrafo, que eu sou da época do autógrafo, né? Hoje não tem mais isso. Então, foram coisas diferentes, mas que hoje eu tenho mais contato por causa da internet, do Messenger, do Facebook, né, do Instagram. Então, eu tenho mais contato com as pessoas. E quando sabe que tem uma Chacrete no local, pode ser eu, pode ser outra, é uma felicidade, menina. É um carinho tão grande que as pessoas têm com a gente que eu fico toda boba. Você tem contato com as antigas, da primeira leva, da sua época, todas? Que legal. Tem, quase todas, né? Algumas foram morar, uma foi morar no Canadá, outras foram morar nos Estados Unidos. Então, as que ficaram aqui, que é a Angélica Corujinha, Marlene Morbeck, Lucinha Paz, que faleceu, Vera Furacão, Beth Boné. Esse grupo todo a gente se fala, a gente vai na festa uma da outra. A Vera Furacão mora lá em Búzios, daí quando eu vou para lá, já tenho hospedagem, não vou gastar dinheiro com hotel, entendeu? Quando a Vera vem para cá, fica na minha casa. Então a gente vai fazendo essas trocas assim, a gente mantém contato sim. Eu procurei muitas que a gente, com o passar do tempo, perdeu um pouco o contato. Aí agora eu comecei a procurar e fui achando. Tem umas que eu ainda não achei, ainda estou procurando. Mas a gente vai agregando, vai se reencontrando. Aí mantemos contato, sim. E é muito bom, é muito gostoso. Edilma, eu quero te agradecer a sua participação aqui no programa Valente. Isso, a capa do livro, contando essa biografia, os bastidores dessa época de ouro, a biografia da Edilma Campos, ela que foi uma das principais chacretes, uma das principais assistentes de palco do Chacrinha, da Rede Globo, da televisão brasileira. Né? A sua história...
Eu só queria falar rapidinho uma coisa. Por Fica à que que eu vontade. escrevi esse livro? Por que que eu escrevi esse livro? Porque é muita procura, muito estudante de faculdade, como você já te falei aqui, cineastas, e eles deturpam o que a gente fala. Então, nesse livro está a minha história, a história verdadeira, o que eu vivi, os bastidores. Por isso que eu te falei de passar mais batom, de eu ser séria, como é, do cachê que eles descontavam, quando o seu set foi lá, como foi a ação da gente, enfim, essas coisas todas que eu nunca falei assim, que as pessoas, nem todo mundo sabe, eu coloquei nesse livro. Por isso que eu escrevi esse livro. Mas ninguém mais vinha me pedir nada. Qualquer coisa, leva o livro e pronto. Mais prático. Fica a dica e vale a pena comprar o livro, né? Comprando o livro, as pessoas vão conhecer a verdade sobre a Edilma, a verdade sobre esse bastidor da TV. Edilma, mais uma vez, mas antes de eu me despedir, eu quero te agradecer. Assim, você foi muito generosa comigo. Eu quero te pedir desculpa publicamente porque eu confundi as datas, mas você foi de uma elegância tão grande de me atender aqui, que eu só tenho assim, ainda mais admiração por você e pela sua história. Não é à toa que você chegou aonde chegou, justamente por essa generosidade, tá? Parabéns, muito obrigado por tudo. E assim que você tiver alguma novidade, seja do seu trabalho, algum bastidor aí, você pode contar com a gente aqui, que estaremos sempre à disposição. E parabéns pela sua história de vida, pelo seu legado como artista e o seu legado também na TV brasileira. Parabéns. Eu que agradeço a você o carinho, o dedicar o seu tempo a mim e às outras chacretes, mas com seriedade, com respeito, com carinho. Então, é esse tipo de jornalista que eu quero dar informação, entendeu? Vale a pena. Contigo, valeu mesmo. Eu estou muito lisonjeada com essa live que nós fizemos. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Beijo em Beijo, você e Edilma. todos. Obrigado pelo carinho. Gente, amanhã eu converso com a cantora Dulce, talvez é da época da Edilma. Ela fez vários programas da época do Chacrinha, Dulce Quental. Ela vai contar também os bastidores de diversos programas, os bastidores, é claro, da carreira dela também. Sampaio, todos, obrigado, meu querido. Sucesso para você também. Edilma, beijo no seu coração. Todos, beijo. Tchau. Beijo, meu querido. Beijo. Tchau, boa noite para você e para todos. Obrigado. Tchau. Tchau, todos.